Jesus. Deus seja louvado. Amém. Salve a todos os irmãos e visitantes com a santa paz de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós iremos meditar na palavra do nosso Deus nesta noite. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2. Gênesis capítulo 12, verso 1 e 2. O título da nossa mensagem nesta noite é Uma Aliança com o Senhor. Antes de ler essa palavra, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me deu de poder transmitir a palavra do Senhor, e que o Espírito do Senhor fala com qualquer um que está aqui disposto a ouvir a sua voz. Amém? Amém. Gênesis capítulo 12, verso 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode sentar no nome santo de Jesus. Irmãos, quem que foi Abraão? Dos 75 anos até os seus 99 por 100, ele se chamou Abrão. E ele era um homem muito rico, mesmo antes de conhecer o Senhor. Ele morava em Ur dos Caldeus, uma terra muito idólatra, onde se adorava o Deus Lua. Existiam deuses que homenageavam o Deus Lua, e ele e a sua família moravam naquele lugar. Não há nenhum relato que possa afirmar que antes dos 75 anos ele conhecia o Senhor, mas ele estava num lugar que não era um lugar que o Senhor se agradava dali, porque o nosso Deus não aceita concorrência, e ali existia uma concorrência, existia outros deuses, e o Senhor se achega a ele, e diz assim a palavra do Senhor: e o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra. Qual era o projeto de Deus para este homem? Que dele surgisse a primeira nação que adorasse o único Deus. E aí o Senhor faz para ele uma proposta, e ele seria o homem que iniciaria esse projeto aqui na terra. Mas o Senhor, irmãos, para o Senhor realizar obras na nossa vida, existem exigências da parte de Deus. Nós aceitamos as coisas de qualquer jeito. Às vezes você vai comprar um carro usado, ele está com uma porta retocada de outra cor, e aí você fala: tá bom assim. O Senhor não é assim. Ou é tudo bom, ou é tudo ruim. E aquele lugar era muito ruim para ele, porque era um lugar que roubava a presença de Deus, era um lugar afastado da presença de Deus. E o Senhor disse para ele assim: ó, sai da tua terra. O Senhor lança um projeto para ele, mas ele tem que sair daquele lugar, porque o lugar que não agrada a Deus, Deus não habita. E o Senhor fala isso para ele, e o que ele faz? Ele sai ali daquele lugar onde estava a sua família, todos os seus parentes. Por ser um homem rico, provavelmente tinha uma boa casa, ele já era um homem de muitas posses, mas existia algo dentro dele que era um vazio, que todo aquele que não conhece o Senhor tem dentro de si, e esse vazio só é preenchido pela presença do Senhor. E quando Deus se apresenta, ele entende quem é Deus, porque antes ele nunca tinha ouvido um Deus falar com ele, porque Deus de barro não fala, Deus de pedra não fala, mas o Senhor fala. E o Senhor fala para ele assim: ó, sai da tua terra. E ele sai da terra, e o Senhor ia mostrar para ele onde é essa terra. E ele tinha ali, irmãos, a sua família, e ele já tinha muitos empregados. Mas o Senhor fez outra exigência para ele.
E o Senhor fala assim, ó, sai da tua terra e sai da tua parentela. Por que o Senhor disse isso para Abraão? Deixar os parentes. A nossa família, irmãos, quando nós formamos uma família, marido, esposa e filhos, esta é sua família, estabelecida por Deus. Os parentes são pai, mãe, sogra, sogro, irmãos, primos, são parentes. E o Senhor fala assim, ó, deixa os parentes e vem para a missão que eu tenho para você. Mas sabe o que ele faz? Ele leva seu pai, Tera, e leva seu sobrinho, Ló. Era a vontade de Deus que isso acontecesse? Não era. Mas o Senhor deixou que acontecesse. E ele sai para o deserto, e ele fica em Arã por um longo período até o seu pai vir a falecer. E nesse período uma grande seca, e ele vai para o Canaã. E ali, irmãos, ele começa a sentir dificuldades devido a ser um grande rebanho. E o seu sobrinho Ló estava com ele, e tinha um grande rebanho também. E eles vão para o Egito, e ali o Senhor enrica eles mais ainda. E aí o Senhor fala assim para ele: sai da tua terra, da tua parentela, a terra que eu te mostrarei. E a terra que o Senhor ia mostrar a ele é Canaã, a terra de Canaã, que era a terra prometida. Mas para o Senhor completar esta obra maravilhosa na vida deste homem, ainda tinha Ló na caminhada com ele. E num certo momento, eles começam a discutir os seus pastores de rebanho, de ovelhas, a ponto de ele chegar, Abraão chega a Ló e fala: olha, somos parentes, não vamos nos separar porque nossos pastores estão brigando. Aonde você escolheu, vamos para o outro lado. E o seu sobrinho Ló escolheu lindas campinas e separou dele. E ali, irmãos, o Senhor começa a mudar aquele projeto. Existe uma coisa na nossa caminhada chamada escolhas. Quando o Senhor nos chama, Ele nos chama para fazermos novas escolhas. E Ele tira nós de lugares que desagradam o Senhor. Por que o homem e a mulher não crescem muitas vezes na presença de Deus, mesmo buscando a Deus? Porque ele frequenta lugares que não agradam o Senhor. Mas ele quer receber de Deus as promessas de Deus. Mas a partir do momento que você está num lugar que não é a vontade do Senhor, aquele lugar te impede de crescer na presença de Deus. As bênçãos de Deus são bloqueadas de chegar até eu e você. E ele sai, e ele vai para a caminhada, e ele anda com pessoas que Deus mandou que ele não andasse. E nós, nessa caminhada aqui nessa terra, nessa curta caminhada que nós estamos, porque é muito rápido. Eu casei esses dias, já passou 25 anos de casado, já tenho 46. Já vivi uns 60% que o homem vive. Mas a caminhada nos ensina muitas coisas. E aqui ele te separar de pessoas que não estavam no projeto de Deus. E a nossa caminhada se torna muito mais leve quando nos separamos de pessoas que não estão no projeto de Deus para a nossa vida. Por que pessoas não conseguem servir a Deus? Um por causa do marido, outro por causa da esposa, outro por causa do amigo, por causa do filho. Ele prioriza mais as pessoas do que o Senhor. E o Senhor é a nossa prioridade. Nada na nossa vida tem que ser mais importante do que o nosso Deus. E aí, irmãos, ele se separa de Ló. E aí o Senhor se achega a ele. Mas tem uma coisa, irmãos. O Senhor já tinha mostrado o lugar que ele teria que ir. E o Senhor fala para ele que vai fazer dele uma grande nação. Mas tem um grande problema aí. Como é que um homem que não tem filhos pode ser o pai de uma grande nação? Ele não tinha nenhum filho. E a sua mulher, querendo dar uma ajudinha para Deus, deu a sua concubina para ele, e ele teve um filho chamado Ismael. Mas esse não era o filho da promessa. Isso foi um desvio do caminho. O Senhor não precisa da sua ajuda, o Senhor precisa da sua fidelidade. Glória a Deus. Ele precisa que você ouça o que ele diz, não o que a sua mulher diz, não o que o seu marido diz. Estou falando das coisas de Deus. Amém. Não estou falando de um bom conselho da esposa, de um amigo, do irmão.
Estou falando de você deixar de ouvir o Senhor e ouvir as pessoas que não estão ligadas do trono da glória. Se você ouvir algo que não é da vontade de Deus, muitas vezes você nem consegue mais servir a Deus. Pessoas matam a fé das pessoas. Por isso você tem que dar ouvido para a voz do Senhor. Porque o inimigo usa pessoas, assim como Deus também usa pessoas. E aqui, irmãos, o Senhor prometeu para ele: far-te-ei uma grande nação. Mas ele questionava o Senhor: Senhor, eu já estou ficando velho. Meus amados, o Senhor chama esse homem para andar com ele com 75 anos. 75 anos. O Senhor não olha a idade para chamar-nos para andar com ele. Porque Davi foi chamado e ungido com 16. Um jovenzinho. Porque a salvação, ela está no alcance daquele que o Senhor chama e daquele que dá ouvido à voz do Senhor. E aí, irmãos, o que acontece aqui? 99 anos de idade, e ele ainda não tinha o filho da promessa. A sua mulher com 89 por 90. A palavra de Deus já tinha passado os seus dias. Os dias de ciclo já tinha se encerrado. Humanamente falando, já não era possível ele ter um filho que seria o homem que iria dar continuidade a esta grande nação do Senhor. Mas o que é impossível para o homem é possível para o Senhor. A gente não pode limitar o nosso Deus. Promessa de Deus e realidade é a mesma coisa. Se Deus falou, Ele faz e Ele cumpre. Porque Ele é Deus e Ele tudo pode, Ele tudo criou e todo o poder está nas suas mãos. E aqui o que acontece? O Senhor vem até a sua vida. Chama-se eufemismo. O Senhor lhe fala de anjo com mais 2. E o Senhor chega para ele, irmãos, e fala assim a palavra de Deus, Gênesis 17:1. E sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. O Senhor está puxando a orelha dele aqui, porque ele já foi chamado para andar com o Senhor lá atrás, com 75 anos. Mas o Senhor está falando aqui, irmãos, que quando você anda na presença de Deus, quando eu ando na presença de Deus, você vai ser aperfeiçoado na presença de Deus. Você tem que ser um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. Os velhos costumes têm que ficar para trás. Os velhos hábitos, a mentira, a inveja, a ganância, a desonestidade, a língua maldita que amaldiçoa tem que ficar para trás. Porque se nós estamos andando com o Senhor, nós temos que ser aperfeiçoados nele. Porque essa é a vontade de Deus para nós. E aí, irmãos, o Senhor faz aqui uma aliança com esse homem. E o Senhor fala para ele que dali 1 ano nasceria um filho, e o nome dele seria Isaac. E aí, irmãos, ele achou graça daquilo. E ele falou: como pode um homem de 100 anos gerar filho? E a sua mulher Sara, irmãos, que era Sarai, a sua mulher se ri, e ela é questionada por aqueles varões de Deus, e ela fala: não estou rindo. Ele fala: você está rindo, você está duvidando do poder de Deus, mas o que é impossível para o homem é impossível para o Senhor. E aí, irmãos, o que acontece? Naquele momento ele faz um pacto com o Senhor, um pacto de sangue, aonde todo filho ao 8º dia nascido teria que ser circuncidado, e todos da sua casa. E ali o que acontece? O Senhor muda o nome desse homem. Abrão significa pai exaltado, e o Senhor fala: agora você vai ser Abraão, pai de uma grande nação. Porque o projeto de Deus era formar uma grande nação. E aí, irmãos, o que acontece? O Senhor vai, e o Senhor sai da presença dele, e passou 1 ano, nasceu o filho Isaac. Sara com 90 anos, Abraão com 100 anos. E aquele menino, o nome dele significa sorriso, alegria, risada. Trouxe riso para aquela casa. Sara fala: agora eu senti que o Senhor está aqui, eu sinto alegria. O Senhor trouxe riso aos meus lábios. Porque uma mulher sem filho era considerada uma mulher que não era abençoada por Deus. E ali, irmãos, as coisas ficaram muito boas para aquele homem.
Coisa boa, irmãos, é quando o Senhor faz o que nós precisamos. Nós nos alegramos, nós damos glória. Mas um dia, irmãos, o negócio ficou escuro para o lado deste homem. Isaac tinha 36 anos de idade. E o Senhor, olhando para aquele homem, considerado o pai da fé, o homem que obedeceu a Deus sem questionar, o Senhor fala assim: Abraão, eu quero que você vai até o Monte Moriá e sacrifique o teu filho a mim. Irmãos, ele esperou 100 anos para ter um filho. E a sua vida estava muito bem, um homem rico, bem-sucedido, que fazia altares para adorar o Senhor. E o Senhor muito se alegrou daquele homem. Mas eu acredito que a alegria do coração dele estava indo muito para Isaac. E o Senhor novamente não aceita a concorrência. E aí o Senhor fala: eu quero que você sacrifique Isaac a mim. E ele caminhou 3 dias. Imagina se Deus pedir algo desse tipo para você. Nós íamos chorar, irmãos, incansavelmente, porque ele era o único filho, um filho esperado. Mas existia uma promessa para esse filho, que ele seria parte dessa condenação. E ele vai para aquele lugar. O Senhor pede coisas para nós que nós não entendemos. Mas se Ele pede, é a vontade dEle. E a vontade de Deus tem que permanecer na nossa vida, independente de qualquer coisa. Quando Deus te pede algo, você já perdeu aquilo. Eu ouvi uma palavra sobre isso há uns 10 anos atrás. E em seguida o Senhor me pediu algo. E aquele pastor falou assim: ó, Deus me pediu algo. E eu quis negar. E o Senhor falou: não, eu tenho mais. E aquele filho já não era mais dele, aquele filho era do Senhor. E aquele homem sobe no monte. E chegando perto do monte, ele fala para os seus 2 servos que estavam com ele: fica aqui que nós vamos adorar o Senhor. Já pensou uma coisa dessa? Não há dificuldade de você falar: eu vou adorar o Senhor. Mas essa é a vontade de Deus para a sua e para a minha vida. Que você adore a Deus independente do que você está passando. Porque o Senhor sabe sempre o que é melhor para nós. E aí, irmãos, chegando naquele alto monte, ele colocou a lenha sobre Isaac. E Isaac não estava entendendo nada. E Isaac fala assim: pai, cadê o cordeiro para o sacrifício? Ele fala assim: o Senhor vai prover. A confiança deste homem era tão grande que mesmo que se ele sacrificasse o seu filho, ele cria que Deus o tornaria a viver. A palavra de Deus nos revela isso. E aí, irmãos, o que aconteceu? Ele amava o seu filho, e o seu filho não questiona. Ele está entendendo a vontade de Deus. E quando ele se prepara para degolar o seu filho, oferecer ao Senhor, o Senhor fala, o anjo do Senhor fala: para, ali está o cordeiro. O Senhor preparou um cordeiro para ficar no lugar de Isaac. E aí, irmãos, o que acontece? Dele vem Jacó, e de Jacó, que se transforma em Israel, Deus mudou o nome dele também. Vem as 12 tribos de Israel, e das 12 tribos de Israel, Jesus Cristo, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E aí, irmãos, Jesus olha para nós um pouco miserável, cheio de defeito, que não vale nada. E aí o que o Senhor faz olhando para nós? Para Isaac, para provar a fé de Abraão, Deus mandou um cordeiro para salvar Isaac. Mas para salvar nós, ele mandou seu filho para morrer. Glória a Deus. Tem prova maior que a amor dessa? Ele deu o seu filho para morrer em nosso lugar. E aí, irmãos, daquela descendência maravilhosa, daquele povo escolhido, o Senhor fala: eu vou mandar o meu filho por este povo, que não vale nada, rebelde. Mas esse povo vai se converter a Jesus e vai ser uma nação santa. Vai ser um povo que vai andar na minha presença. E aí Jesus chega, irmãos. Jesus nasce. E aí Jesus, irmãos, ele tem uma grande proposta. E a proposta é fazer uma aliança conosco. É colocar uma aliança no nosso dedo. É fazer de nós a noiva do Cordeiro.
começou em Abraão, chega Jesus. E esse Jesus está aqui nessa noite, está com nós aqui. E Ele quer saber quem é que está com uma aliança no dedo para encontrar com Ele. E Ele fala para você nessa noite, com quem que você anda? Aonde é que você vai? Você está deixando de lado as pessoas que me atrapalham, que te atrapalham a me servir? Por que você reclama que está difícil, que está fraco? Eu não consigo, Senhor. Porque está andando em lugares errados, com pessoas erradas. Não prioriza a aliança que fez com Jesus. Jesus que renovou alianças aqui nessa noite. Essa palavra não veio por qualquer motivo. É porque tem pessoas que às vezes na caminhada, devido às dificuldades da vida, devido às distrações, se afasta da aliança. Ele quebra a aliança. Mas mesmo que você quebre a aliança com Deus, Ele não quebra a aliança, porque a aliança dele é eterna. E Jesus morreu é para você estar aqui nessa noite. E você não está aqui por acaso, porque o projeto de Deus era que você viesse ouvir a palavra de Deus. E Jesus quebrou uma aliança no seu dedo. E Ele diz assim: vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, e vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O Senhor Jesus quer nessa noite pessoas para andar com Ele, que esteja disposta a abandonar o que não presta. Abraão era um homem rico antes de Deus. Quando ele se achega a Deus, ele se torna muito mais rico, muito mais abençoado. Não estou falando que Deus vai te dar riqueza se você se render a Jesus. Eu estou dizendo que a bênção de Deus vai estar na sua casa, que a bênção de Deus vai estar no teu filho. Muitos filhos estão vivos porque a mãe ora, porque o pai ora, porque Deus tem uma aliança com esses pais, porque esses filhos são presente do Senhor, são herança de Deus. Reconheça nessa noite o quanto eu e você precisa de Jesus, o quanto nós precisamos abandonar esse mundo que nos corrompe e nos tira da presença de Deus. O Senhor quer abençoar a sua vida, o seu lar. O Senhor quer abençoar a sua vida espiritual. O Senhor quer fazer as suas raízes ser tão profunda de chegar às águas vivas do Senhor. Mas para isso você não pode ficar quebrando a aliança. Porque uma hora o Senhor se chateia com isso, sabe o que Ele faz? Ele te deixa de lado. Porque o Senhor não vai insistir a vida inteira para nós ser fiel na presença dEle. Uma hora Deus pode se cansar. Assim como Ele se cansou de Saul, o homem virou as costas para Deus, ele foi reprovado diante do Senhor. Não seja reprovado diante de Deus. Vai ser muito triste chegar diante do Senhor e Ele falar assim: eu nunca te conheci, porque você teve a oportunidade de me buscar e você não buscou. Você teve a oportunidade de não estar em lugares errados e você esteve. Você teve a oportunidade de andar com os santos e você não andou com os santos. Esse é o projeto de Deus para nós, ser santificado na presença dEle. Se você quer receber oração, se você quer aceitar Jesus e fazer uma aliança com Ele, renovar uma aliança com Deus. Eu não estou brincando, irmão. Se você vir aqui e não voltar mais na igreja e não querer saber de Deus, é você estar presente no corpo de Cristo, é você fazer parte do Brasil, é fazer parte dessa comunhão. A vontade de Deus é que você esteja no meio do povo de Deus. Deus não nos salva para nós andar no meio dos lobos. Você foi comprado por um sangue para ser lavado e andar como um cordeiro, e morrer como um cordeiro e viver como um cordeiro. Hoje você tem oportunidade. Se quiser renovar a aliança com Deus, vai ser orado. Se quiser aceitar Jesus, vai ser orado. Vai haver festa no céu, e o Senhor vai te receber de braços abertos, e vai ser uma nova fase na sua vida. Agradeça a oportunidade e o santo nome de Deus te louvado. Eita Deus, a palavra, meus amados irmãos. Cristo derramou o sangue dele na cruz do Calvário. Cristo derramou o sangue, dando uma aliança para que todos cheguem a Ele. E hoje há uma oportunidade para você. Hoje há uma oportunidade para você entrar nessa aliança como 90
você quiser, até o final desse culto você tenha a oportunidade de se entregar a sua vida aos cuidados do Senhor, entrar nessa aliança com Deus. Amém? Buscamos a presença de Deus em oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória, glória a Deus, aleluia. Grande Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em Teu nome, Jesus, nós estamos na Tua presença nesta noite, para agradecer ao meu Deus, o nosso Deus, por esta grande oportunidade de estarmos na Tua presença, Pai. Meu Deus, eu quero Te agradecer nesta noite, pela Tua palavra, pelos testemunhos, pelos hinos que foram cantados. Meu Pai, eu quero agradecer o Senhor por cada vida que aqui chegou nessa noite, para junto conosco adorar o Teu nome, glorificar e exaltar o Teu nome. Pai, Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem feito uma aliança com Teus filhos, e há motivo para nós estarmos felizes. Eu peço ao Senhor nesta hora, é só o começo hoje, Pai. Amanhã estaremos aqui novamente Te adorando, glorificando e exaltando o Teu nome. E agora eu quero pedir ao Senhor, abençoa cada vida que aqui chegou. Meu Deus, e assim o Senhor nos despede em paz, leva-nos em paz, livra-nos de todo mal, de todo perigo, por onde iremos passar. Em nome de Jesus, nós Te pedimos e nós Te agradecemos. Aleluia, Jesus. O santo nome de Deus seja louvado. Amém. Meus amados irmãos, antes de encerrar o culto, estarei passando para o pastor, dar os avisos. Glória a Deus. A paz de Deus com os irmãos. Primeiramente, quero dizer para os irmãos que tem uma chave aqui, que os irmãos acharam. Se for sua, está aqui, tá? Tem um controle de alguém. Deus abençoe todos os irmãos. Eu gosto de, assim, terminar o culto com os irmãos em pé, por favor. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, neste momento eu agradeço a presença de todos vocês, como o irmão já agradeceu, mas lembrando, amanhã às 8 horas da manhã, nós temos o batismo, e todos os irmãos estão convidados. O irmão Renan estará descendo as águas amanhã, às 8 horas da manhã estaremos aqui, e iremos começar a iniciar o nosso trabalho, o nosso culto aqui. Daqui nós vamos subir ali na estrada do aeroporto, um pouquinho para frente do aeroporto. Eu quero convidar todos vocês que estão aqui. Será um dia maravilhoso, como hoje. Amanhã será um dia inteiro na presença do Senhor. Às 8 horas estaremos aqui. Quero dizer para os irmãos que têm veículo, vem, porque tem alguns irmãos que não têm, às vezes o sol está um pouco quente, não vai de moto, aí vem de carro conosco, tá? Pode vir aqui para frente, vai ter veículo para nós ir lá para o Rio. Aí nós voltando do Rio, mais ou menos 9h30, 10 horas, nós vamos iniciar um culto de louvor, de adoração, testemunho. Você tem uma bênção, você tem um milagre para contar que Deus fez na sua vida? Vem amanhã, a partir das 10 horas até o meio-dia, estaremos louvando o Senhor. Meio-dia, encerramos o culto e aí nós vamos almoçar. Quero convidar todos vocês, venham almoçar conosco. Meio-dia será servido o almoço aqui para todos nós. E será uma honra ter você conosco. E depois do almoço vamos para casa, descansar. E às 19h30 estamos aqui para encerrar esse culto, tá bom? Deus abençoe todos os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Terminamos esse culto de louvores e adoração a Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneçam em nossos corações desde agora, para todos sempre.